Boa noite, irmãos. Nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de servir a Ele, procurando proclamar a verdade. Na segunda parte dessa série sobre a verdade, o título é A Verdade, seus elementos, o dever para com ela, bênção por viver nela e maldições para os mentirosos, os que não vivem na verdade. Então, descrições e elementos da verdade. Dando uma panorâmica, eu fiz aqui um gráfico, tipo mapa mental, do qual da verdade saem 4 raios que iluminam essa questão. O primeiro raio mostra as descrições e elementos. O que é que a Bíblia diz que é a verdade? Quais são os elementos fundamentais da verdade? E se ela é a verdade, qual o dever, qual o compromisso que nós temos diante dessa verdade? Nós vivemos na era chamada de pós-moderna, pós-verdade, que na realidade cada um tem sua verdade, onde cada um faz sua verdade, então não é uma verdade que corresponde ao real, então não é verdade. Porque, como nós já dissemos na primeira mensagem, a verdade é aquilo que corresponde à realidade dos fatos, dos objetos. Então, numa época em que cada um diz que tem a sua verdade, de fato, se assim fosse, não existiria verdade. E, na realidade, quem defende esse negócio que cada um deve fazer sua verdade, defende apenas no sentido pragmático, no sentido casuísta, no sentido hedonista, na medida em que ele é beneficiado. Ele não quer que na hora de receber seu salário, que foi acertado que seria R$ 3.000, o seu patrão dissesse: olha, você tem a sua verdade, você quer um salário, você acha que seu salário é 3.000, mas eu tenho a minha verdade, eu só vou lhe pagar 1.000, e nós dois estamos com a verdade. Então ele não vai aceitar esse relativismo da verdade. Ele aceita o relativismo na verdade para pegar a mulher do outro, a filha do outro, a mãe do outro, mas ele não aceita a mesma verdade, ele não dá esse direito a outra pessoa de pegar a mãe dele, os filhos dele, as filhas dele. Então é uma mentira, não existe o relativismo da verdade. Existem verdades circunstanciais, mas que elas não afetam em nada as verdades absolutas, aquelas verdades que não mudam nunca, são atemporais, elas não dependem do tempo, elas não dependem da cultura, do humor, da preferência das pessoas. Então, qual o nosso dever diante da verdade? É o segundo raio. O terceiro raio: bênção por viver na verdade. Compensa viver na verdade? Mesmo que em algumas circunstâncias teremos prejuízos por dizer a verdade, por sermos honestos, por sermos verdadeiros, nós vamos ver isso. E no quarto raio, no quarto ponto, nós veremos a maldição para os mentirosos. Esses que não têm compromisso diante da verdade. Eles constroem a verdade, transformam a verdade em relativa a favor deles. Eles não querem que o outro faça a mesma coisa com eles, como nós já dissemos. Veja bem, essa verdade foi dada quarta-feira e houve problema com o som. Então eu estou dando novamente para enviar para os irmãos que não estiveram na igreja. Então vamos orar. Eu estou constipado, não estou bem, mas mesmo assim eu não gostaria de furtar os irmãos de terem essa mensagem. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude
a completar essa mensagem, que ela possa chegar a muitas mentes, a muitos corações, iluminando, mostrando que existe uma verdade absoluta, que as verdades temporais, circunstanciais, na verdade nem são verdades, são situações que não alteram em nada a verdade. Então, nos ajuda e nos mostra o nosso dever e compromisso com essa verdade estabelecida, essa verdade atemporal, essa verdade que é sempre verdade, que ela não tem um dono na terra, ela não tem um patrocínio, ela não é da religião, não é da filosofia, ela não é das ciências humanas, ela não é do mundo dos negócios, do marketing, que usa toda espécie de inverdade para produzir bons resultados. Essa verdade, ela é absoluta, porque ela vem do Deus absoluto, que é o Deus da verdade, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos ajuda agora, Senhor, a dar essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, na parte 1 nós vimos a busca e amor pela verdade. E o Senhor disse que nós só seríamos discípulos dele, verdadeiros seguidores dele, só seríamos verdadeiros cristãos se nós permanecermos na palavra dele, que ele vai dizer que a palavra dele é a verdade. Ele mesmo diz que ele é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então nós trabalhamos na primeira mensagem sobre a importância de se buscar a verdade, não se contar com nada menos que a verdade. E amar, e se apegar à verdade. Então, para a gente examinar esse diamante precioso por todas as suas facetas, vejamos as descrições e elementos da verdade. Como identificar a verdade? O primeiro elemento em relação à verdade é Deus. A Bíblia diz que ele é o Deus da verdade, que Deus é a verdade. E é ele que garante que a verdade não vai deixar de ser verdade. Se não houvesse um ser onipotente, maximamente grande, todo perfeito, ninguém poderia garantir nada no universo. Na realidade, se não existisse esse Deus, não existiria nada. Se esse Deus não fosse perfeitamente, um ser perfeito no sentido moral, nada estava garantido. Porém, lá na Torá, na lei, em Deuteronômio 32:4, está escrito: Ele, Deus, é a rocha. Ou seja, a verdade está estabelecida sobre uma rocha, não em areia movediça, que muda conforme os ventos. Diz aqui, cuja obra é perfeita. Ou seja, toda obra, toda atividade de Deus é completa. Nunca poderá ser frustrada. Ele se quando estende a mão para pegar ninguém poderá escapar. Ele diz que toda a sua obra é perfeita, é boa. Ele, depois dos dias da criação, ele contempla a sua obra e diz que tudo era tobe a tove, tudo era magnificamente, exageradamente bom, do ponto de vista de que nenhum humano poderia acrescentar nada, nenhum ser finito poderia acrescentar nada de melhor. Então, a obra dele é perfeita. Diz que todos os seus caminhos são justos. Está aqui, porque todos os seus caminhos justos são. E então, tem essa frase que descreve a verdade no seu elemento mais importante. Diz, Deus é a verdade. Se alguém lhe perguntar o que é a verdade, você diz Deus. Deus é a verdade. E existe verdade porque existe Deus. Existe verdade porque Deus é a verdade. E
prossegue mais. Faz a afirmação positiva, aí faz outra imediatamente negativa. Não há nele justiça. Justiça para Deus, do grego de kaiosune, significa aquilo que deve ser, na sua justiça, na sua retidão. Por isso que depois diz que dele não há nele justiça, diz que ele é justo e reto. Tudo em Deus é na medida perfeita. É reto, não há tortura, não existe esse negócio que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus é o mais perfeito calígrafo. A caligrafia de Deus é majestosa, é maravilhosa. Estou falando isso no sentido metafísico, no sentido ontológico, no sentido de que todos os atos de Deus, toda a sua obra é perfeita. Deus escreve certo. Nós é que vemos com o olho torto. Então, temos uma garantia de que a verdade foi verdade há milhares de anos atrás e continuará sendo a verdade pelos anos sem fim da eternidade. O salmista, o poeta hebraico, ele diz no Salmo 31:5: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, ou seja, tu me libertaste. Senhor Deus da verdade. Ele é a verdade. E Ele é o dono da verdade. É o Senhor que é da verdade. Ele é a verdade. Então, a verdade aqui na terra não precisa para ser verdade, ela não precisa de defensores, de donos, porque ela já tem um dono. Porque ontologicamente ela já é esse ser magnificamente perfeito. Tudo em Deus é verdadeiro, nada é falso, nada é enganoso. Então, o primeiro elemento da verdade é Deus. O segundo elemento, na realidade, é a Trindade, a Trindade perfeita, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Jesus Cristo fez aquela afirmação categórica, ímpar, que somente Deus poderia fazer, porque Deus disse, Jeová lá no Deuteronômio disse que Ele é a verdade. E aqui em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, que também é a verdade, senão por mim. Portanto, não há verdade sem Jesus Cristo. Quem ainda não tem uma relação pessoal, espiritual com Jesus Cristo, vive tateando às cegas. E até os melhores mestres, especialistas desse mundo, são aquilo que a Bíblia diz, são cegos guiando outros cegos, porque eles não viram ainda a luz da verdade. Todos os filósofos, todos os pensadores, todos os cientistas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, são cegos, ainda não conheceram a verdade. E a Bíblia diz que quem não conhece a verdade terminará caindo num abismo. É um cego guiando o outro e ambos cairão no abismo. Em João 7,18, o Senhor Jesus Cristo diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, do Pai Celestial, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus Cristo está dizendo que Ele não é apenas a verdade, mas é uma verdade que emana de Deus, que é um ensino, que é uma doutrina, e que é muito mais que isso, é um relacionamento. Outro elemento da verdade é o Espírito Santo. Lá em João 14,17 está escrito: o Espírito de verdade. Jesus ia sair do mundo e ele disse: eu mandarei outro paráclito.
outro advogado, outro consolador. Aqui seria o iluminador, um ser pessoal que ele chama de Espírito Santo, que é um ser pessoal, não é uma energia, uma força ativa. É um ser pessoal que a Bíblia diz que pode ser entristecido, pode ser afrontado, se pode blasfemar contra ele. Então, mas diz primeiramente, Cristo diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O Espírito que está guiando o mundo, a Bíblia diz que é o diabo. Diz que o mundo jaz escravo do maligno, do diabo. Os poderes da terra, os sábios da terra não passam de marionetes nas mãos do diabo. Porém, Jesus Cristo diz, para vocês que são meus discípulos, que já me conhecem como a verdade, eu enviarei a terceira pessoa da Trindade, que o mundo não pode receber, porque quando a pessoa se converte, ele recebe o batismo do Espírito Santo, quando ele se converte. Não tem nada a ver com a falsa doutrina que é depois que fala línguas. Isso é doutrina recente, dos últimos 100 anos. Historicamente, biblicamente, se é batizado com o Espírito Santo no momento em que crê. Recebe o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, não se espera que alguém que diz que é cristão minta, haja com dupla conversa, com língua dobre, tenha uma conversa para comprar e outra para pagar. Esse Espírito Santo é o Espírito da verdade, e ele capacita o cristão a viver na verdade. O profeta Daniel mostra que a palavra de Deus é a verdade. A Escritura Sagrada de Deus não é só a verdade, mas ele revelou a verdade para nós e foi colocada em gramas, palavra grega para letras sagradas. Ele diz, mas eu te declarei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, o vosso príncipe. Mas a Bíblia é a Escritura da verdade. Jesus Cristo confirma isso em João 17, quando ele diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santificam, a palavra para santificação, ela tem a ver com tudo que é sanador, é curador, é aperfeiçoador. Somente os santos podem ser felizes, porque os santos são libertos de todas as malignidades, do pecado, da falsidade, da mentira. Então ele santifica-os na tua verdade. E aí você pergunta, onde está essa verdade? Daniel lhe responde, está registrado lá na Escritura da verdade. Jesus Cristo diz, a palavra de Deus é a verdade. Então nós vimos aí uma breve descrição e os elementos principais. Há outros elementos, mas esses são os principais. Deus é o Deus da verdade. Cristo é a verdade. O Espírito Santo é da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Fora disso, é cego guiando o cego. O segundo raio que parte lá do mapa mental da verdade mostra o dever e o compromisso que os que querem, que entendem a importância da verdade, qual o dever deles e compromisso diante da verdade. O primeiro dever e compromisso é estimar, valorizar a verdade acima de qualquer coisa nesse planeta. O autor aos Provérbios, no capítulo 23 e 23, diz: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Mas a primeira coisa a comprar é a verdade. Ou seja, investir, estimar, valorizar a verdade acima de tudo.
até acima de toda a sabedoria do mundo, instrução e entendimento. Porque a sabedoria que não procede da verdade não é sabedoria, é astúcia enganosa. A instrução que não procede da verdade é ludíbrio, é mito, é engano. O entendimento que não procede da verdade é auto-engano. Então, primeiro, o compromisso com a verdade é fazer da vida, buscar e investir na verdade, arriscar tudo pela verdade, estimar a verdade. Aí então segue-se vários compromissos, mas os 3 próximos compromissos é andar na verdade, adorar a Deus em verdade e servir a Deus em verdade. Andar é uma metáfora para comportar-se. Adorar fala da relação pessoal e íntima que deve existir entre a criatura e o Criador, entre o salvo e o Salvador. E servir é cultuar mais do que com música, é cultuar com a vida, com as obras de amor. Então, quando fala de andar, primeiramente, a questão de quem você adora. A mentira, ela estabelece muitos ídolos no lugar de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo disse lá em João 4:24, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, não adianta cantar louvores, fazer cultos mirabolantes, sofisticados, psicodélicos, mas o coração está longe de Deus. Deus, lá no profeta Isaías, acusou o povo de Israel de adorar ele com os lábios, louvar ele com os lábios, mas o coração estava longe dele. Esse mesmo texto, o Senhor Jesus Cristo fala contra os judeus da sua época que adoravam a Deus apenas de boca, não do íntimo, não do coração. Então, meu dever, quando se trata da minha relação com Deus, não pode ter falsidade. Tem de ser em espírito, do mais íntimo, do âmago do meu ser. E deve ser na pura verdade. Em 1 Reis 2:4 é dito, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente. Veja bem, existem 2 palavras principais para a verdade, uma no Velho Testamento e outra no Novo Testamento. A palavra no Velho Testamento é emunar, que tem a ver muito mais, tem a ver muito mais do que mero conhecimento. Você conhecer a verdade, aquilo que corresponde ao real, aos objetos, à vida real. Tem a ver com fidelidade. Então, a palavra emunar, ela poderia ser traduzida tanto como verdade quanto como fidelidade. E aqui Deus diz, para andarem perante a minha face fielmente, sem ludíbrio, sem auto-engano. A palavra no Novo Testamento é aletheia, que para os gregos tinha uma conotação mais intelectual do que moral e espiritual. Tanto que para eles pecado era ignorância de conhecimentos que levavam a pessoa a errar. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo deu um novo enfoque e perspectiva para a aletheia. A aletheia, traduzido da Septuaginta, tanto no Velho Testamento, o Velho Testamento, quando foi traduzido para o grego, e então a aletheia no Novo Testamento, na Nova Aliança dos cristãos, a aletheia tem um sentido de fidelidade, de fiel,
embora a palavra principal para fé no Novo Testamento seja pistos, e o significado é alguém que é fiel, que é um crente. Na realidade é usado uma terminologia crente fiel, que é uma redundância, porque dentro, tanto do Velho Testamento, em Emuná, quanto no Novo Testamento, em Pistos principalmente, mas também em Aletheia, o fiel, só o fiel é que é crente, e só o crente que é fiel. Portanto, você não tem um crente infiel, é uma contradição de termo, ou um infiel crente. Então, os infiéis, de fato, eles não são crentes. Eles não podem dizer que a sua fé, como quando alguém se referia a uma porção da Bíblia, o judeu que estava perto, ele dizia Emuná. Ele estava dizendo com Emuná: eu creio nisso, que é verdade, e eu vivo desse jeito. Então, andar na verdade, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Veja bem, isso aqui resgata o Shema judaico, amar a Deus com toda a alma, com todo o coração. Isso é que é adorar a Deus em verdade. Você só adora quando você vive na verdade, você crê na verdade, e essa verdade pode ser vista na sua vida. Então não tem crente infiel, porque crente fiel significam a mesma coisa. E então aqui diz: nunca te faltará sucessor ao trono de Israel, mas isso se aplica a todo crente. Se teus filhos guardarem o caminho de Deus para andarem perante a minha face fielmente, não só crendo com a cabeça, mas expressando no dia a dia, encarnando essa verdade. Eu creio nisso e eu vivo isso. E eu vivo isso porque eu creio nisso. Emuná no Velho Testamento, e a Aletheia e o Pistos no Novo Testamento. Josué, em 24:14, depois da conquista de Canaã, ele desafia os judeus da seguinte maneira: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Servi a Deus, não hipocritamente. Servi a Deus, dando o valor máximo àquilo que é verdade. Agora, para isso, veja bem, quem é o grande inimigo da verdade são os ídolos. E se deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Infelizmente, o apóstolo Paulo chega a dizer que no final dos tempos, e eu vou trabalhar sobre esse tema da apostasia da verdade na próxima mensagem, o apóstolo Paulo diz que muitos, no final dos tempos, apostatarão da fé, sentindo coceiras, concupiscências, paixões, e que não vão querer ouvir a sã doutrina, a verdade, mas vão se amontoar um monte de mestres, um monte de fontes de conhecimento para satisfazer a sua concupiscência carnal, para que advogue para eles, defenda para eles os seus ídolos, aquelas coisas pecaminosas que Deus condena, mas eles dão um jeitinho. Os mestres apóstatas, que são verdadeiros descrentes, eles vão fazer esses crentes se sentirem tranquilos com seus deuses, com seus ídolos. Eles não servem a Deus de verdade. Então, o dever e compromisso diante da verdade é andar na verdade, é adorar na verdade e servir na verdade. E nós vimos como é que é feito isso. Se adora em espírito e em verdade. Se guarda o caminho de Deus, andando na presença de Deus fielmente. Não só crendo com a cabeça, mas de coração vivendo
de forma equivalente, uma correspondência entre o que crê e o que se vive. E fazendo como Josué diz, servindo a ele com sinceridade e com verdade, e isso só vai acontecer quando você lançar fora os seus ídolos, aquelas coisas que você sabe que desagradam a Deus, que não estão de acordo com a verdade, mas que você encontrou falsos pastores, falsos líderes que apadrinham o que você quer fazer na sua carne. E a Bíblia diz que um dia eles vão queimar no inferno e você junto. Tome cuidado com esses lobos disfarçados de ovelhas. Outro dever e compromisso diante da verdade é alegrar-se somente com a verdade. Em 1 Coríntios 13,6 diz: o amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Então, se você está tendo sucesso e o seu sucesso depende de você mentir, depende de você enganar, então você devia estar chorando, porque isso aí vai queimar suas carnes depois. A Bíblia fala daquele que se apropria indevidamente dos bens do outro. Fogo comerão suas carnes. Outro dever que é fundamental, outro compromisso diante da verdade é meditar na verdade. Ter cuidado com a vida mental, com a imaginação. Paulo diz em Filipenses 4,8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Ele dá uma lista de coisas que devem normatizar, guiar os nossos pensamentos. O primeiro é a verdade. Tudo que é verdadeiro, só pense no que é verdadeiro. E aí tem crente, passa a vida toda maratonando filmes que não tem nada a ver com a verdade, são verdadeiros delírios. Não conhecem a Bíblia. Veja bem, se a Bíblia é a palavra da verdade, então eu preciso ler diariamente, eu preciso comer esse favo de mel diariamente. Mas os crentes gostam de passear pela internet, pelos esses canais de streaming, maratonar séries e até coleções de filmes, mas andam um pouco na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Satanás vai enganá-los, vai prendê-los. A operação do erro, da falsidade, vai prendê-lo. Então ele diz, na sua mente, comece por alimentar sua mente com o que é verdadeiro, tudo que é honesto, só com o que for honesto, tudo que é justo, só com o que for justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. Meditar na verdade, para que você possa passar para o próximo compromisso, que é falar a verdade. Efésios 4,25 diz: por isso, deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira tem feito grande mal na igreja. O engano, a hipocrisia, a língua dobre, a cara dobre. Sabe o que é? Encontra uma pessoa e sorri para ela, mas pelas costas mantém ódio no coração. Então só fale a verdade. Você é cristão? Só medite no que for verdadeiro. E para falar, só fala o que for a verdade. Outra coisa fundamental é desejar a verdade de coração. O salmista no capítulo 51, verso 6 diz: eis que Deus ama a verdade no íntimo. O salmista está falando com Deus em oração. Ele diz: eis, Senhor Deus, que tu amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus olha e vê se no meu coração eu amo a verdade ou eu amo o lucro. Eu amo a verdade ou eu amo o prazer. Eu amo a verdade ou eu amo os benefícios e até os lucros desonestos. Se eu cumprir
esses, como eu falei aqui, cumprir esses deveres de estimar a verdade acima de tudo, andar, adorar e servir na verdade, alegrar-me na verdade, meditar na verdade, falar só a verdade, desejar de coração a verdade. Então, a Bíblia diz que se verá na minha vida a verdade. Efésios 5:9 diz: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Lá em Gálatas 5:22 mostra 9 facetas do fruto do Espírito. Lá tem fidelidade, que seria o equivalente à verdade, mas aqui ele está usando a palavra verdade. Se você é guiado pelo Espírito Santo, se você nasceu de novo, quando você creu, você foi batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, e esse Espírito é o Espírito da verdade. Então se verá na sua vida verdade, se verá que você é fidedigno, se pode confiar em você. Continuando, o terceiro elemento agora da nossa mensagem é: você pergunta, e o que eu ganho se eu estimar, se eu andar, se eu adorar, se eu servir, se eu me alegrar, se eu meditar, se eu falar, se eu desejar a verdade? Então, nós vamos ver, primeira coisa, nós vamos ver aqui um confronto entre os que vivem na verdade e os que vivem na mentira. Os que vivem na verdade, eles agradam a Deus. E Deus lhes se torna favorável a eles e lhes abençoa de forma maravilhosa. Já o que anda na mentira, Deus se torna seu adversário, seu inimigo. Em Provérbios 12:22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Sabe o que é ser abominável? É absolutamente detestável, intragável. Então Deus simplesmente não tolera o mentiroso, não tolera o desonesto, é intragável para Deus. Porém aqui diz: mas os que agem fielmente, os que reagem à palavra de Deus com emuná, eu creio e eu vivo. Diz que são deleite de Deus, a alegria de Deus é ver pessoas que amam, que seguem, que agem fielmente. Esses cidadãos dos céus, que mesmo com prejuízo, eles cumprem a sua palavra. Provérbios 12:19 diz que eles serão firmados. O que anda na mentira, ele pisa em areia movediça. Ele anda na boca do abismo e finda caindo nele. Porém, olha que é dito em Provérbios 12:19. O lábio da verdade permanece para sempre. Há uma permanência, há uma conservação. Mas a língua da falsidade dura por um só momento. O falsificador, o mentiroso, ele conta suas vantagens, ele engana pessoas por algum tempo, mas jamais durante todo o tempo. Você pode enganar alguém, como alguém já disse, por um tempo, até por muito tempo, mas nunca por todo o tempo. O lábio da verdade permanece, tem estabilidade. Lá em Salmo 15 diz que jamais será abalado esse homem que quando fala, quando jura, mesmo com dano ou prejuízo próprio, ele cumpre a sua palavra. Eles serão preservados. Deus terá uma proteção especial para eles. Provérbios 20:28 diz: benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Aqui está aplicado ao rei, mas se aplica a qualquer pessoa que guarda, que decidiu valorizar a verdade mais do que prata ou ouro. Benignidade é sempre bem intencionada, não tem jogada, duplo sentido, não tem falsidade.
tem benignidade, sempre está pensando bem e fazer o bem às pessoas. Aí aqui Deus diz que ele será sustentado, ele será preservado. Outra coisa muito importante sobre esses que andam na verdade, diz aqui: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Então, essa pessoa verdadeira, ela é um show da verdade, de retidão. Ela se mostra alguém que se pode confiar. Ela é abençoada com a confiança das outras pessoas nela. Agora, e qual é a maldição para os covardes? Esses que falseiam a verdade, esses que, como diz lá em Romanos 1, detêm a verdade, trocam a verdade pela mentira. Primeira coisa, Deus é seu inimigo. O profeta Oséias, no capítulo 1 até verso 3, diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Eram super religiosos, viu? A maldição sobre os mentirosos não é só o mentiroso não religioso, não, mas principalmente os religiosos, os que se dizem crentes, mas só de fachada, sepulcros caiados, paredes de sepultura, que são bonitas e floridas, mas dentro só tem bicho imundo. Então Deus confronta a hipocrisia do povo de Israel, a mentira na vida deles. Diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda, uma guerra. Eu sou seu inimigo, seu mentiroso. E não só contra Israel, contra a terra toda. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade. Olha aqui. Na terra não há verdade. Nem benignidade, nem boa intenção. É cobra comendo cobra. Nem conhecimento de Deus. Nem Israel, onde era o Deus verdadeiro, a verdade, eles tinham apostatado. Embora continuassem com cultos incríveis. Vinha gente, todo mundo, para ver a maravilha dos cultos feitos no tabernáculo e depois no templo de Salomão. Deus diz: não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento de Deus. Aí ele diz aqui: só permanece o perjurar, jurar falsamente. Aí diz diretamente: o constante na vida de vocês é o mentir. Isso leva a todo um efeito deletério, catastrófico. O perjúrio leva ao mentir, o mentir leva ao matar, a furtar, a adulterar, fazer violência. Diz aqui: um ato sanguinário segue imediatamente o outro, como se fosse no efeito dominó. Você nota que a mentira não é estanque, ela só abre a porta para os outros pecados. Quando você mente, de que quem mente, rouba, adultéria, mata. E aqui está sendo justificado nesse texto: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, nessa terra de mentirosos, com os animais do campo e com as aves do céu. E Deus ameaçou aquele povo apóstata, desviado da verdade, com 3 pragas: a guerra, que seria a morte, a fome, e aliás, a guerra, né, que levava à morte, a fome e a peste. São as 3 piores pragas. E a situação ficaria totalmente caótica no sentido social, não só espiritual. Olha o resultado: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, ficará sem força nenhuma, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia. Lembra o cego guiando outro cego? E o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Ou seja, caos total. É para onde leva a mentira. É a maldição da mentira.
Então Deus diz: eu sou seu inimigo se você é um mentiroso. Em Jeremias 9, 5 e 9, ele coloca isso da seguinte maneira, falando do comportamento deles: zombará cada um do seu próximo e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar mentira, andam se cansando em proceder perversamente, são tão perversos que chega um momento que eles até se cansam. Porventura por essas coisas não os castigaria? É uma pergunta retórica. A resposta: eu vou castigar vocês, diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de nação como esta? Então Deus diz que vai ser o vingador desses que usam a sua língua para mentir e ainda ensinam a língua a mentir, que são os filhos, são as mulheres. Tem aquele personagem antigo, né, da televisão, parece que era Pantaleão, que passava o tempo dizendo mentiras e forçava a mulher, a Terta, a confirmar a mentira dele. Então tem muitos maridos que mentem e levam a família todinha a confirmar a sua mentira. E Deus está dizendo: além de mentiroso, ainda quer meter a família, os amigos, no seu colunho de mentira. E se a família não entrar, diz: você não é meu amigo. Então Deus diz: ouvi a palavra, vós filhos de Israel, porque eu tenho uma guerra contra vocês. Vocês não querem verdade. Vocês não são benignos, são uma raça maldita, desgraçada. Vocês não querem a verdade e o conhecimento de Deus. Então se preparem para fome, peste e morte. Agora, quando se está tratando desses inimigos de Deus e que Deus é inimigo deles, mostra que não é que eles mentem ocasionalmente, não, que tudo na vida deles é falso. Olha o que Deus diz: porque na terra não há verdade, eles são destituídos completamente da verdade. É porque é dito o seguinte: a pessoa, por algum tempo, eles solta mentiras. Como passando mais um tempo, ele mente habitualmente. E a mentira se torna tão habitual na vida dele que ele todo se torna a mentira. Ele encarna a mentira. Ele não mente mais, ele próprio é a mentira. E é isso que Deus diz. Aqui vocês são destituídos da verdade. Não é meramente, como diz lá em Jeremias 9,5, que vocês zombam do próximo, porque quando você está mentindo para uma pessoa, você está zombando dela. Deus diz isso. Você está zombando, você está procedendo perversamente e vai pagar caro por isso. E mesmo quando dizem a verdade, porque naquele momento não está lucrando nem perdendo nada, se houver alguma situação em que ele precise mudar o conteúdo da verdade, ele seja subornado para dizer que não viu o que viu, ou que viu o que não viu, então ele não sustenta a verdade. Isaías 59, 14 e 15. Por isso o direito se tornou atrás. Essa é a situação de um mundo que ama a mentira. E a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece. E quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Ou seja, quem quiser andar na verdade no mundo desse vai ser perseguido. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Onde não há verdade, não há justiça. Eles não têm coragem de defender e pleitear a verdade. No Isaías 59, 4 diz: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Não tem coragem de defender a verdade. No versículo 3 do capítulo 9, Jeremias diz: e inclinam a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade.
porque avançam de malícia em malícia. Veja o progresso da mentira, da apostasia da verdade. E a mim não me conhecem, diz o Senhor. Aí Deus diz, não, eu vou me vingar. Vocês vão pagar caro. Ele diz lá, em Jeremias 9, 5 e 9, ele diz, por essas coisas não os castigaria, diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de nação como esta? E como é que Deus se vingou do povo de Israel que tinha apostatado da fé? Realmente, caiu sobre aquele povo a guerra. E o Nabucodonosor acabou com tudo, destruiu o templo, saqueou Israel, a nação, matou uns, levou outros cativos, deixou outros na miséria lá. E olha, o Jeremias aqui dá uma descrição. Ele descreve melhor isso no livro de Lamentações, mas aqui você já tem um pouco dessa lamentação dos judeus depois que o castigo de Deus caiu sobre eles. Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gado. Desde as aves dos céus até os animais andam vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, moradas de chacais, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitante. Aí você quer experimentar se isso é verdade? Você vai querer continuar não amando e nem buscando a verdade? Você quer que tudo que você está construindo se transforme num montão de pedras, numa construção completamente destruída, morada de animais selvagens, uma assolação completa, uma catástrofe completa na sua vida, porque esse é o resultado. Aí você diz, mas por que isso? Porque não temeram a Deus quando disse que ia puni-los por não serem verdadeiros, porque eles não eram verdadeiros, eles cometeram toda espécie de crime, de estupro, de expropriação de quem não podia resistir. Então Deus diz lá em Oséias 4:1, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma guerra, uma contenda com os habitantes da terra, e Deus não perde guerra. E por que é que ele tem essa guerra? Por que é que Deus, de quem é Deus inimigo? Ele diz, porque na terra não há verdade. E por que é que não há verdade? No versículo 6 ele diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, não é porque não estava acessível. As igrejas estão cheias de bíblias, de gente pregando, mas os crentes parece que gostam de saber, mas não de viver. A maioria deles não pode dizer emuná, eu creio e eu vivo. Então meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, a desgraça vai para filhos e netos. Então, o nosso tempo já deu aqui. Nós vimos aqui os elementos principais da verdade. Que Deus é o Deus da verdade, que Cristo é a verdade, que o Espírito Santo é a verdade, Ele promove a verdade, a palavra de Deus é a verdade, precisa ser estudada todo dia, o crente tem de estudar todo dia a Bíblia para poder andar na verdade. Crente que não lê a Bíblia todo dia, não anda na verdade. Crente que não tem plano de ler a Bíblia todinha durante o ano, ele não vai poder andar na verdade. Até porque ele não vai conhecer de fato a verdade. Ele não vai estimar a verdade. Ele não vai adorar a Deus em verdade. Ele não vai servir a Deus em verdade. Ele não vai se alegrar na verdade. A meditação dele vai ser nas coisas do mundo, da carne, nos ídolos. Ele não vai. O coração dele vai ser um sepulcro caiado. Vai ser um templo para demônios. Uma oficina para demônios. E não um templo para Deus. Porque ele não vai amar a verdade de coração. Ele não vai ter o fruto da verdade na sua vida. Ninguém vai enxergar a verdade na vida dele.
Porém, aqueles que decidiram, eu vou fazer como a Bíblia diz, eu vou amar a verdade, eu vou começar lendo todo dia a palavra de Deus, fazendo meu devocional particular e, se possível, com minha família. Aí você vai estar agradando a Deus. E a Bíblia diz que os que agradam a Deus, Deus satisfaz o desejo do coração deles. Deus é aliado deles. Eles serão firmados, serão preservados na retidão. Porém, você pode escolher o contrário. Você pode escolher não viver na verdade, mas viver no embuste, no engano. E a maldição vai cair sobre você. Porque o seu primeiro inimigo será Deus. E Deus será seu inimigo porque Ele não vê verdade. Você está destituído da verdade. Não tem verdade nenhuma na sua vida. Você não diz a verdade. Você não sustenta a verdade. Você não pleiteia nem luta pela verdade. Então Deus diz que o que vai cair nas suas costas é doença, a peste,